capítulo 10, certo? Então, nós estamos com as rodinhas de barbante, para a Hum, qual eu peço, e Shirley também, que todos colaborem, não é? Então, o nosso tempo não é grande. Nós não. vamos fazer duas pequenas apresentações, eu e Shirley, e em seguida vamos passar para debates, perguntas e contribuições, tá bem? Com alegria. Ok. Para as Tá contribuições. ótimo. Então, Combinar. vamos. As rodinhas de barbante. O Seminário 20 foi publicado no Brasil em 1985 e reúne seminários proferidos por Lacan em 72 e 73 em Paris. Eu falo isso porque todo mundo sabe, mas eu estou falando porque as coisas que eu vou dizer hoje nós já ouvimos diversas vezes nas lições de psicanálise. O que eu acho estarrecedor é Lacan ter conseguido ter essa visada em 1972 e 73, por isso que eu estou marcando. O Seminário 20 traz uma virada no percurso de Lacan pela ênfase no real e no gozo. Mostra como o significante não dá conta, pois existe algo, um resto não significantizável que comparece nas análises, e não apenas nas análises, em cada análise particular, mas como uma consequência de uma desordem no campo do gozo. Essa afirmação não é minha, e sim de Jacques Alain Miller, numa conferência na AMP, a Ordem Simbólica no século XXI, que está na revista Silicê. A mudança no regime de gozo se refere aqui a uma mudança que vai da lógica fálica na direção de uma feminização. Bom, eu paro aqui um minuto para mostrar para vocês uma matéria que saiu no domingo, para dar um exemplo, Uhum. né? De um ator chamado Alejandro Chavot. Alejandro Chavot. Ele está aqui, né? E ele diz: a minha sexualidade é fluida, é livre. Então, ele vai descrever, inclusive, uma carência de histórias de amor que digam respeito a essas novas modalidades de gozo, né? LGBTQIA+, que faltam narrativas dessas modalidades de gozo. Mas nós todos podemos perceber. Por exemplo, se vocês forem a um campus universitário e vocês tiverem acesso a um grupo que está entrando na universidade para estudar agora, vocês vão perceber essa condição fluida, livre, essa condição de ambiguidade dos sexos caminhando no sentido de uma feminização. Existe até uma tentativa de modificação da linguagem e do próprio dicionário e a introdução da expressão, assim como existe o pronome ela e o pronome ele, está havendo um movimento no sentido de conseguir a introdução da palavra elo. Tá. Elo. Então, é um movimento que está existindo na cultura. O incrível foi Lacan ter percebido isso em 1972, na minha maneira de ver. Então, é isso. Agora, a lógica fálica, enquanto predominou na cultura, nos dava certo conforto e amparo, pois fornecia um sentido. Lidar com o sentido torna tudo menos difícil, mais ordenado. Hoje, no entanto, temos que fazer o luto da lógica fálica, pois predomina outro panorama, né? É, então, assim, outro dia eu ouvi uma conversa na varanda da livraria, eu ouvi uma conversa, a amiga estava contando para outra, foi tomar café da manhã com a filha e o namorado dela. Só que o namorado dela é que estava com os brincos dela, uns brincos compridos. Então ela perguntou assim para o rapaz: Você vai sair assim? Ela teve um momento de estranhamento, a mãe. E aí disse que a filha olhou para ela e perguntou: Você mora em que século? Quer dizer, a gente está vendo brotar, né? Assim, na rua e na nossa clínica, né? Bom, é impressionante ao meu olhar como Lacan se reinventa nos anos 72 e 73.
E essa renovação é muito útil para pensar a clínica dos novos sintomas e do como analisar hoje o real no século XXI, em que há uma pluralização nos modos de gozo. Então, estamos mais no momento acting e menos no campo do significante e, portanto, da interpretação. Pensar a sexuação é pensar formas de amar e desejar. As parcerias amorosas, num tempo em que é tão difícil estabelecer laço. O que o sujeito vai fazer com aquilo que não faz laço? Quais serão os arranjos possíveis? Estamos sob o paradigma 6 de Miller, que tem por referência o Seminário 20, que foca na questão da não relação sexual, a disjunção, a impossibilidade do encaixe entre os amantes. Aqui eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, Clotilde Leguil. Não sei se vocês conhecem, acho que Teresa conhece esse livro, que é chamado O Ser e o Gênero, Homem e Mulher depois de Lacan. Ela analisa as consequências, o desdobramento dessas fórmulas da sexuação na linguagem comum, não é? Nas diferentes pluralizações de gozo. Bom, as rodinhas de barbante são uma forma preliminar de expressar a lógica do não todo e da sexuação. O círculo do barbante sugere um laço frouxo, que não se fecha como uma engrenagem rígida. É com essas imagens que Lacan irá depois trabalhar imagens mais complexas da topologia, como o touro, a banda de Mébius e o nó borromiano. Segundo Catherine Milhaud, presente ao lado de Lacan nessa época, as rodinhas de barbante nada mais são do que apelidos para o próprio nó borromiano. Elas passaram a ocupar um tempo cada vez maior na vida de Lacan. Então, a Catherine Milhaud conta isso, porque eles estavam juntos. Ela conta vários detalhes, né, e ela disse que Lacan ficou fascinado com essa história do barbante e que encomendava a ela que frequentasse setores de náutica das lojas, né, e comprasse diversos calibres de nós de marinheiro. E também eu tenho aqui um barbante, que eu também fiz minhas experiências, mas eu sou tosca nisso. E acontece que então ela comprava os mais variados nós e comprava também cabos, né? Cabos de diferentes cores que ele vai usar seminários adiante. E ele sempre pedindo mais. Agora acontece que ele foi ficando cada vez mais envolvido com essa, como é que eu posso chamar? Essa montagem dos nós. E então ele passou a atender os pacientes mesmo mexendo naqueles barbantes, naquelas rodinhas, naqueles nós. Bom, e os barbantes iam caindo no chão. E ele ia pegando novos barbantes, por isso que ela não parava de comprar. E depois de algum tempo entrava a secretária dele, Glória, entrava e recolhia, todo não podia jogar fora. Colocava todos num saco plástico e ia deixando pelo menos uma mínima ordem no consultório, né? Porque ele fica com aquilo acompanhado permanentemente aqueles barbantes. Bem, Lacan se inspirou no símbolo de aliança da família Borromeu de Milão, com outras duas famílias. Quer dizer, significava a ideia de união e força, né? Então, é aquele símbolo que nós todos conhecemos dos três anéis imbricados. Então, é, a junção da família Borromeu com outras duas famílias, representadas por três anéis imbricados, de modo que, soltando-se um deles, soltavam-se os demais. Cada círculo por si só não prende nada, mas juntos formam um entrelaçamento indissolúvel. As rodinhas de barbante, assim apelidadas, são um modo esquemático de mostrar o não fechamento absoluto. Elas ilustram que a relação sexual não se fecha como um encaixe completo. 2, que o gozo não se reduz ao falo. 3, que a linguagem e o simbólico deixam sempre um resto, um furo que o barbante irá ilustrar com o não fechamento. O gozo, que estava ordenado pelo nome do Pai e pelas normas simbólicas,
hoje se apresenta disperso e multiplicou-se. Na lógica do campo do gozo, escapamos das nominações tradicionais. O mundo em que vivemos, precisamos arriscar sair do retorno ao pai e do binarismo, pois existe um fator que não ancora mais o sujeito. Com a posterior introdução do sintoma com TH, Lacan dará ênfase à singularidade da amarração de cada sujeito. É o que temos de demasiado humano em nós, essas amarrações pessoais. Olha, eu vou pular aqui a parte da matemática e vou também acrescentar a questão do nó de marinheiro. Lacan se vale do barbante para ir formando o nó de marinheiro. Ele quer ilustrar uma superfície em 3 dimensões e levar seus ouvintes e agora leitores a perceber as formações dessas conexões com a escrita. Feito o nó de marinheiro, deve-se fazer mais 2 outros para se chegar ao nó borromiano. A figura com 3 círculos que se soltar, soltam-se todos. Bom, aí ele explica como fazer o nó, né? Ele vai explicar aqui. Uhum. Aí sim, você pode pegar uma cadeia desses nós de marinheiro e fechar com um círculo, que ele mostra aqui na página 166, né? E eu só para terminar, vou mencionar também que ele cita nesse trecho o seu texto Litura Terra, né? E ele pergunta, quem sabe se o fato de podermos ler esses riachos, que eu olhava sobre a Sibéria como um traço metafórico da escrita, não está ligado a algo que vai além do efeito da chuva. É mais de estar ligado. São palavras do próprio Lacan que eu transcrevi. É mais de estar ligado a essa forma de idealismo que eu gostaria de meter na cabeça de vocês, diz Lacan. O idealismo que ressalta o impossível de inscrever a relação sexual entre 2 sexos, 2 corpos de sexo diferente. No texto Litura Terra, Lacan se diz referido a Joyce, quando desdobra os vocábulos letter e liter, carta-letra para lixo. Lembra, inclusive, que inicia seus escritos com um artigo sobre a carta roubada de Edgar Allan Poe. E Lacan reforça a ideia de que, quando pensou Litura Terra, estava não se referia propriamente à letra. Ele estava pensando em lino, litura e liturários, associando livremente e fazendo jogos de palavra. Para não deixar dúvidas, esclarece. Litoral é diferente de fronteira. Litoral é aquilo que instaura um domínio inteiro, como que formando outra fronteira. No caso, com o mar. Não será a letra propriamente o litoral, a borda no furo do saber que a psicanálise designa? Não é isso que a letra desenha? Eu vou parar aqui, embora eu tenha continuado a pesquisa em Lacan chinês, para que a Shirley possa trazer a contribuição dela. Obrigada, Sandra. Se você não Obrigada a você. quer nada, não? Hein? Você não quer acrescentar mais? Eu acho que Não, só uma coisa interessante também que eu soube da Catherine Millot é que Lacan ele procurava uma atualização constante. E ele recebia, durante o dia dele de trabalho, atendia a maior parte de clientes, mas recebia também ex-alunos e filósofos, professores, e ao longo dos anos, as 2 matérias que ele mais se atualizou, que mantinha professor particular, matemática e línguas orientais, chinês. Inclusive, ele estudou chinês durante a guerra no Instituto de Línguas Orientais, que tem até hoje em Paris. E eu achei muito interessante essa abordagem do livro Lacan Chinês, que aborda a quantidade de seminários, só 6, que ele não utiliza recursos relativos ao chinês e ao japonês, em geral, as línguas orientais. Mas eu agora queria que você desse a sua graça aqui, Shirley. obrigada, sim. Gente, para mim, foi uma pena a Flávia não estar aqui hoje, mas depois eu vou poder trazendo isso, porque para mim foi um encontro muito importante a leitura do Seminário 20 nesse momento do meu percurso.
Eu já tinha lido em outros momentos, pude ver aqui minhas marcas, meus grifos, minhas perguntas e tudo que eu anotava aqui, mas foi um reencontro, né? Porque um dos textos do Freud que mais me marca é os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? E à medida que a gente vai avançando na leitura psicanalítica e nas análises, supervisões, as trocas entre os colegas e o próprio percurso de escuta no consultório, a gente vai, para mim, é um processo o tempo inteiro de estar me reencontrando dentro da leitura, da teoria, da escuta. E isso foi muito importante para mim, porque fica muito claro esse caminho de que, né, muitos analistas afirmam, a gente lê isso em vários textos, que a psicanálise não é uma sexologia. A psicanálise é uma erotologia, né? Está ligada ao erotismo. Isso para mim foi. Eu tento passar isso porque é uma coisa que eu vivencio, né? De quando eu leio e releio, eu vou sendo brindada como se fosse a primeira vez que eu estivesse conseguindo compreender aquilo que está sendo lido. E eu tive isso várias vezes quando eu estudei para estar aqui trazendo alguma coisa para vocês. Eu vou ler muitas passagens do seminário que eu destaquei, outros de outros textos, mas eu queria dar esse testemunho, porque foi um processo de ressignificação, inclusive, para mim, muito importante. Eu ouvi a voz do Celso Pereira várias vezes quando eu estava lendo, porque parecia um Ai, que bonito! não sei de onde ele. Iliadelan, Iliadelan. Eu me lembro que eu entrava em pânico quando eu ouvia, lá em 1993, primeiros cursos de introdução que eu fazia, quando eu ouvia essa frase, A1, eu digo, meu Deus, mas que coisa, o que é isso, né? O que é esse um? E foi muito importante, porque foi ao som da voz do Celso, repetindo essa frase no meu ouvido, que eu fui me encontrando de novo com toda essa parte da teorização e ainda tivemos a oportunidade de ouvir no final de semana a Catherine Milot, né, aqui no Rio, falando alguns pontos do seminário e assim foi muito estranho. Eu dizia, nossa, tem alguma estranheza reduzida com esse tema. Então eu vou pegar exatamente o penúltimo parágrafo do Rodinhas de Barbante, que foi o capítulo 10, né, destinado a Sandra e a mim, que eu acho que traz um pouco essa, né, só a matematização atinge um real. E é nisso que ela, a matematização, é compatível com o nosso discurso, o discurso analítico. Um real, ouçam bem, que nada tem a ver com o que o conhecimento tradicional suportou e que não é o que ele crê, a realidade, mas sim a fantasia. Eu acho isso maravilhoso. Eu falei, eu vou começar por aqui, e a última frase eu acho que ainda é mais interessante, mas eu vou trazer depois, porque eu acho, isso a Sandra já trouxe, eu vou me referir à fala dela, essa questão de por que o Lacan ficou em torno, né? Eu dizia, mas parece tão simples essa história desses elos articulados de uma tal forma que se você desprende um, os outros se libera. Por que ele fica tão fixado nessa articulação? E por que isso se torna tão importante? Né? E aí a gente começa a tentar aprender isso que é inapreensível, né? Que aqui alguma coisa dessa possibilidade de abordagem do real é possível. E a gente vai sentindo, não sei se a Sandra sentiu isso também, à medida que a gente vai se aprofundando na leitura e tentando articular alguma coisa para trazer aqui, isso vai se realizando de um modo mais claro. Foi muito claro, assim, foi muito importante isso para mim. Então, eu queria colocar, vou ler essa colcha de retalhos aqui e vou tentando articular algumas coisas, né? Então, as sucessivas versões do testemunho que Lacan nos deixou do despertar
do seu interesse pelos nós borromeanos, cadeia de três, em que se destacando um dos seus anéis, os dois outros não podem se manter ligados. Lançam luz sobre o partido que ele tirou progressivamente deles no campo da psicanálise. E a primeira coisa que eu associei aqui é a questão do três. Eu não sei, vou imaginar, mas eu imagino que essa história do três fascinou. Por quê? Porque deixa para mim, de um modo muito claro e palpável, a questão dessa não relação sexual, desse não encontro do um com o outro, né, que vá fazer esse encontro de dois que faça um, né? O sonho, não sei, do neurótico, o sonho platônico, não sei, mas esse encaixe, ele de cara é colocado, e eu penso, essa articulação de três, e que se um se solta, já não temos dois. Trazer a questão Ilha Elan. Então, assim, há o nessa irredutibilidade desse gozo compartilhado, desse encontro e da irredutível, né, não possível relação sexual, né, no sentido desse encontro, dessa unificação de gozo. O gozo é único. Né? Embora, nesse momento, isso dito pela Milô no sábado, e muito colocado aqui nesse momento do seminário, né, Lacan vai trabalhar com dualidades, embora ele esteja agarrado lá com o Nobo Romeano, os três, ele vai trabalhar com gozo fálico, o gozo não fálico, o gozo feminino, o gozo misto, outro gozo, como a gente queira chamar. Mas ele começa a apontar, e essa questão da dualidade, eu acredito, para marcar a univocidade do caráter desse gozo. E que o que a gente pode chamar de tentativa de encontro, de articulação, disso ou daquilo, é tão simplesmente a presentificação dessa impossibilidade. Dizia Lacan no início, em 9 de fevereiro de 1972, coisa estranha, enquanto eu, com minha geometria de minha tétrade, até aqui ele está falando dos 4 discursos, então a tétrade se refere a isso. Refletia ontem à noite sobre a maneira como apresentaria isso hoje a vocês. Ocorreu enquanto jantava com uma pessoa encantadora que segue o curso do senhor Guilbault, que me foi dado de bandeja algo que vou lhes mostrar, e que não é nada menos que, ao que dizem, só aprendi isso ontem à noite, as armas dos Borromeus, e que eu acho que passou a ser uma arma no ensino lacaniano, se me permitem aqui minhas relações. Por iniciativa de seu titular, o ensino inaugurado em 1969, no âmbito do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 10, Nanterre, sobre a epistemologia das ciências humanas, fora de fato dividido com a alternância de uma exposição sistemática do pensamento de Lacan e uma iniciação elementar à topologia, a cargo de Guilbault. E, portanto, desculpem, a aula deste último, em 8 de fevereiro de 72, que teria sido consultada no dia seguinte por Lacan. E aí abre a terceira parte, que foi a parte que me coube, né, do capítulo 10. Pode-se observar que seu interesse pela aula do Lacan se limitou à representação de sua tétrade, ilustrada pela fórmula, então, predominante no pensamento de Lacan. Eu te peço que recuse o que te ofereço, porque não é isso, né?
E se por causalidade os nós borromeanos o interessaram em ligação a isso, é em virtude da função que lhes é essencial, isto é, do tipo, olha que interessante, paradoxal de ligação que eles instituem. Aí ele coloca que é uma topologia. Uma topologia, vai declarar Lacan, em 3 de março de 1972, em seu colóquio, O Saber do Psicanalista, é algo que tem definição matemática. A topologia é algo que aborda, em primeiro lugar, por relações não métricas, atenção aqui, por relações deformáveis, né? Então, eu estou entendendo que a relação sexual, a não relação sexual, ou a deformidade da possibilidade dessa relação é o que pode ser abordado aqui. Esse é o caso dessa espécie de círculos flexíveis que constituem meu eu te peço que recuse o que te ofereço. Veja que aqui ele tira porque não é isso. Ele fala dos três. Eu te peço que recuse o que te ofereço. São 3 elos, né? No nó borromiano. Cada um é uma coisa fechada. E toda vez que essas 3 frases vão ser grafadas, elas são grafadas com travessão antes e depois. Então, ele está, de algum modo, utilizando a deformidade da psicologia, da topologia, para trazer esse caráter, né, único disso que se liga, mas não vai se articular de qualquer modo. É um modo muito específico de articulação. Como cada uma em sua coisa fechada, flexível, que só se sustenta encadeada uns aos outros. Estamos falando do nó. Nada se sustenta sozinho. Essa topologia, em decorrência de sua inserção matemática, está ligada a relações de pura significância, ou seja, é na medida em que esses 3 termos são 3 que vemos se estabelecer pela presença do terceiro em relação entre eles, entre os outros 2. Ou seja, só há 2 porque há o terceiro. Se não tiver terceiro, 1, 1 e 1. É isso que o nó borromiano quer dizer. No ano seguinte, em mais ainda, o mesmo seminário de 22 de outubro de 1972, vê-se então a teorização borromeana incorporar, essa palavra é importante, elementos cada vez mais diversificados da construção de Lacan. E aí a pergunta que abre a parte 3 do capítulo 10. Por que fiz intervir? Perguntava-se no seminário mais ainda de 15 de maio de 73. O nó borromiano no período passado. Foi para traduzir a fórmula eu te peço que recuse o que te ofereço, porque não é isso. Vocês sabem por que não é isso? Por que não é isso? Isso vocês sabem o que é. É o objeto A. Então, ele vai se servir do nó, né, para introduzir matematicamente a questão do objeto A. Não é o objeto A, não é nenhum ser. O objeto A é o que uma demanda supõe de vazio. É o 4º elo. Porque não é isso. Né? Portanto, é apenas situando essa demanda por metonímia, isto é, pela pura contiguidade assegurada do início ao fim da frase, que podemos imaginar o que pode ser um desejo que nenhum ser sustenta.
Um desejo sem outra substância além daquela que é obtida dos próprios nós. Ao enunciar essa frase, eu te peço que recuse o que te ofereço, só pude motivá-la com esse não é isso que retomei da última vez. Não é isso quer dizer que no desejo de toda demanda não há outra coisa senão a demanda do objeto A, do objeto que viria satisfazer o gozo, o qual seria, então, a satisfação do desejo que supomos haver no que chamamos impropriamente no discurso analítico de pulsão genital, aquela em que se inscreveria uma reação que seria a relação plena, indescritível, não, perdão, inescritível, com um que resta irredutivelmente do outro. Insisti nisso, no fato de que o parceiro desse eu, que é o sujeito de todas as frases de demanda, não é o outro, mas aquilo que vem substituí-lo sob a forma de causa do desejo, que diversifiquei em 4 e que constitui diversamente, segundo a descoberta freudiana, o objeto da sucção, o objeto da excreção, o objeto do olhar e da voz. Ele está dizendo, de algum modo, que o objeto A ele vai se fazer desses restos desse outro, restos parciais desse outro. Tem uma frase aqui que eu achei ótima num outro texto, acho que é do Pontalí. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Esse objeto que se faz causa de desejo é extraído do outro, podendo ser o olhar, a voz, o objeto de sucção ou de excreção. As rodinhas de barbantes passam a ser utilizadas por Lacan justamente para representar esses registros, né? E aí ele segue esse outro texto falando que de uma questão importante que na desarticulação desses registros esses objetos comparecem, o que é um dado clínico importante para a gente na escuta. É na condição de substituição do outro que esses objetos são reivindicados e são transformados como causa de desejo, do desejo, perdão. Assim, chegamos à função essencial da rodela de barbante representada como nó borromeano, como sendo a representação de um buraco, ou seja, da impossibilidade de existência desse outro, que se será metonimicamente acessado, será só como parte desse todo. Ou com, né? Referimos-nos à continuação do seminário 20. O outro só se apresenta para o sujeito sob a forma assexuada. O que quer dizer isso? Ele não vai se oferecer como um objeto, um significante que complete essa falta estruturante, constitutiva no campo do sujeito. Forma assexuada. E aqui eu peguei uma parte de um outro texto, que eu acho é da Colette Soler, no livro Homem e Mulher, no seminário. É impossível ao outro, como lugar simbólico da linguagem e da lei, registrar ou garantir a complementariedade entre os sexos. E se isso for possível, só pela via sintomática, né? Como sintoma, se oferecendo como sintoma, como tentativa de preenchimento desse outro. É por isso que o outro, como tal, continua como sendo um problema na teoria freudiana. Aquele que se exprimiu na pergunta que Freud repetia: o que quer a mulher? A mulher
sendo, no caso, o equivalente da verdade. É por isso que a equivalência que produzir se justifica. A mulher como lugar dessa verdade, dessa não relação sexual, dessa não possível complementação através do encontro com esse outro que nem sexuado é. Será que isso esclarece sobre o interesse que há em partir a rodela de barbante? Essa rodela é certamente a mais eminente representação do um, no sentido de que não se encerra senão um buraco. Mas, e aí? Que fazer com esse nó borromeano? Respondo-lhes que ele pode nos servir para representar essa metáfora tão difundida para expressar o que distingue o uso da linguagem, a cadeia, precisamente. Lacan segue dizendo que o nó borromeano é a melhor metáfora do seguinte: de nós, e aí é interessante para a gente, né? Porque nós, para a gente, pode ser o plural de nós e pode ser a primeira pessoa do plural, nós, né? Pronome. Me perdi. Só um minutinho. A melhor metáfora do nó é a seguinte: que nós só procedemos do um. Do um na medida em que ele está, podemos supor, apenas para representar a solidão. O fato de que o um não se não se amarra, verdadeiramente com nada do que pareça um outro sexual. Como situar, então, a função do outro? Pois é claro que o outro não se adiciona ao um. O outro apenas se diferencia. Aí é radical. Se há algo pelo que ele participa do um, não é por adicioná-lo, pois o outro, como já disse, é o um a menos, ou seja, é diferença. De fato, o que está em jogo é a possibilidade de representar a situação de não relação sexual. E a construção borromeana permite isso na medida em que os nós que constituem sua trama não se associam jamais numa relação dual, mas se religam sempre em virtude de sua dependência de um terceiro nó. Cada um dos nós, gente, eu estou acabando, juro, morromeanos, intervém, portanto, como furo, de maneira a dar passagem ao fio que o sustenta. Isso é belíssimo. Sem furo, não tem passagem, não tem fio, não tem amarração. Ao fio que o sustenta, em cada um dos pares de nós de barbante considerados primeiramente. Sua articulação com o terceiro é a possibilidade do seu atamento. Mais precisamente, tratar-se-á de especificar o furo do real, o furo do simbólico, o furo do imaginário. O primeiro, o do simbólico, se definirá pela insistência em virtude da qual a cadeia metonímica da fala se desenvolve a partir de suas próprias lacunas. O segundo furo, o do imaginário, se caracteriza pela consistência que tem sua primeira ilustração na imagem espelhada de si. O furo do real se define pela existência. Isso é referência de todo o real fora de si. Só a matematização atinge um real. E é nisso que ela é compatível com o nosso discurso. Foi a frase que eu abri a fala. Né? Um real que nada tem a ver com o conhecimento, com o que o conhecimento tradicional suportou e que não é o que ela crê realidade, mas sim fantasia. O que se escreve em suma seria isso, as condições do gozo. E o que se conta seria
os resíduos do gozo. Aqui, o Lacan vai trazer, é difícil assim, né, a fórmula do S de A barrado, para dizer, para ilustrar, né, que não há relação sexual, a não ser no sintoma. Não há falta central que escrevemos nesse. Há uma falta central que escrevemos nesse matema e que se enuncia como falta de um significante no outro. É melhor dizer que há uma falta central para nomear um gozo que não se escreve. Lacan encerra a aula. Deixa eu ver se eu já estou aqui. Aqui eu estou lendo o texto maravilhoso que a Tatiana Pitavi apresentou na Ciranda de Psicanálise e Arte. Isso aqui é totalmente ela, não tem nada meu. Lacan encerra a aula de 15 de maio, eu estou encerrando também, de 1973, afirmando que o real é o mistério do corpo falante. É, inclusive, a última frase do capítulo 10, Rodinhas de Barbante. É o mistério do inconsciente. O mistério do corpo falante, segue a Pitavi, se escreve tal como um nó borromeano. Ouçam isso. O nó borromeano é uma escritura nodal feita de 3 anéis, amarrada de tal forma que, se tirarmos um deles, todo o nó se desfaz. Se trata de um nó radical, 3 ou nada. Então, cada fragmento se amarra e se constrói em torno de um buraco central. Essa estrutura do buraco guarda em si um enigma, um mistério. A proposição de Lacan é que esta seria a amarração mínima de todo tipo de sujeito. O mistério do corpo falante encerra um enigma que atravessa toda a teoria psicanalítica. O que é esse corpo que fala? O corpo que é afetado pela linguagem, que goza e que não se reduz a um organismo nem a palavra, nem mesmo ao seu envelope. Lembrando que maiúsculo, corpo, é a única coisa que temos. É isso, gente. Terminei. Caramba! Tatiana Ó, Pitaviasi, viu? Leiam. caramba, que é isso? Posso falar? Eu acho que eu que levantei a mão antes da Sandra. Foi, Sandra? Confere, né? Pode falar, sim, pode Olha falar. que coisa, que coisa. Bom, em primeiro lugar é o seguinte: vocês mandaram a Milhô, vocês importaram a Milhô para falar para vocês, para depois vocês virem aqui dar esse show, Foi. né, com Nossa, esse capítulo, porque quem falou até agora não, né, não usufruiu dessa vantagem. não. É, olha, bom, eu quero falar algumas coisas, eu vou tentar ser rápida, mas é muita coisa. Em primeiro lugar, me chama a atenção. Eu queria acrescentar a contextualização que a Sandra deu ao seminário. Eu queria acrescentar que essa época da escrita do seminário, que eu falei isso quando apresentei o meu, uma época de liberação sexual e uma época do feminismo. Então, ele estava mergulhado, né, nesse caldo. E a outra coisa também que chama atenção é que foi o primeiro seminário traduzido para o português, traduzido por Magno, que foi lá Foi, e foi. trouxe esse caldo, né? E tinha havido a Revolução de 68, recente. Exato, exato. É, E aí, fazem a evolução dos estudantes. E aí, fazendo, você citou o exemplo de alguém que vai entrar agora na universidade e que se vê com aquela questão de como é que define o que é sexualidade e tal. Um de nós seria, assim, um pato estranho nessa história. Mas eu quero pensar que essa estranheza já estava lá em 1970 e pouco. Eu, inclusive, acho que essa questão da liberação sexual não foi só na França, mas a gente aqui vivia o final, né, mais ou menos o final do golpe militar, onde havia também uma liberação. E nessa época, a comunidade estudantil de esquerda já usava brinco e cabelo comprido. Nessa época já era uma coisa estranha, né? Isso, e que veio marcar, portanto, isso que você falou, acho que você citou alguém,
como uma sexualidade fluida, né? Agora, bom, no final eu vou ter uma questão sobre a sexualidade fluida, mas eu queria trazer isso. Outra coisa interessante é que o Lacan trata, ele podia chamar esse capítulo de noborromiano, porque a gente, quando lê Rodinha de Barbante, a gente já sabe, ele vai falar do noborromiano. Ele podia falar de 3 círculos, ele podia falar 3 circunferências, mas ele usa, é lógico que foi traduzido para o português, mas evidentemente que está assim também no francês, ele usa uma nomenclatura infantil, Nodinhas de Barbante, né? E aí eu acho também que ele, nesse seminário, não sei se nesse capítulo, mas em outros, ele fala da importância de brincar com isso. Ele diz que do nó borromiano há que brincar. Por isso ele faz essa brincadeira no consultório, manda ela comprar, não sei o que tal. Porque eu acho que com isso ele está mostrando, ou ele está experimentando, que o gozo é uma questão de experiência corporal, de acontecimento do corpo, né? É... Bom, eu vou chegar lá à pergunta. Magno, feminismo, tarará, tarará. Quando ela fala esse maranhês da Shirley, né? Ficou maravilhoso falando disso. Eu hoje estava lendo, por acaso, que eu mudei meus livros de Maranhês, lugar. Tereza. Que maranhês? Ué, maranhês é o sotaque do maranhense. Não, mas eu não sou maranhense, não, sou acriana. Ah, Criana! Ai, meu Deus, então aí que danou-se. Rio Eu Branco, o eu único estava. estado que lutou para fazer parte do Brasil. Opa, tá vendo? É isso. Eu passei meus livros que estavam lá em cima para baixo, e aí eu fico brincando de futucar livro. E abri, por acaso, hoje As Dimensões do Gozo, do Patrick Vallat. E encontrei o seguinte, e também o Bataille diz o mesmo: o erotismo nunca existe sem a dimensão do véu. Então, e você fala também, quando É, a Shirley falou, o que indica solidão. É curioso isso, né? Porque não, o não é nem o mais um, nem o menos um, não é nem um acréscimo, nem uma diminuição. É o vazio, né? é o É esse vazio do não há relação sexual. Esse aqui é o Ilha Delan que você ficou vociferando na sua cabeça, Ilha Delan, Ilha Delan. Agora, a pergunta que eu coloco para as duas, que nunca tinha me visto, várias vezes já ouvi falar dessa história de que a gente está procurando, e algumas línguas já incorporaram, uma palavra, portanto, um significante, que vá falar desse outro sexo. Então, não é toda nem todo, é todas. Não é ela nem ele, é ilo, né? Não é isso, Flávia? Elo, Elo, elo. é. Bom, enfim. Eu fico perguntando se isso não seria, a meu ver, uma subversão do que o Lacan propõe como a questão do gozo. Porque se a gente toma o gozo como aquilo que escapa à cadeia significante, né? Tentar forjar um significante para falar desse sexo, desse sexual que não há, o que escapa, eu acho que seria uma tentativa de subverter ou de não. Seria, eu digo, uma violência a isso que Lacan está propondo. Porque eu acho que, nesse sentido, a sexualidade, ela ou ele, ou não sei o quê, ela não poderia ser dita toda. Ela não tem esse estatuto de verdade. Aqui, disse o Valá, só pode ser através do véu. Então, e a Schiller, no final, falou da fórmula X barrado punção de A, é uma falta de significante no campo do outro. Então, pela primeira vez, não é a primeira vez que eu ouço falar disso, dessa tentativa de dar uma palavra para significar esse outro sexo, ou neutro, sei lá que droga que é. Outra possibilidade de gozo. É outra possibilidade de gosto. Aí, agora, ouvindo vocês, eu pensei, isso sempre me incomodou, porque eu sou velha, então esse negócio de mudar todos, tá? Eu acho uma chatice, mas agora eu consigo sustentar esse incômodo de uma maneira mais teorizada, que é uma tentativa de incluir isso que é a experiência corpo de dá uma corpo, isso consistência. que é o brincar, e introduzir isso através do significante. Sim, E da poder nominar.
É, Não pode, não pode, Então, não há sexuação, é, não há é, significante que signifique é, a falta no campo é do o que ela outro. tenta dizer. Depois de Lacan, a gente tem que rever o ser, o aham, gênero e outras maneiras de ver o claro. sexo. Exatamente. Também penso por aí. É. Obrigada. Obrigada a Nessa, você. bom, primeiro Diga, ela, Sandra, não, diga. primeiro quem sabe vocês respondam primeiro para Não sei Teresa. se Shirley quer falar alguma coisa em relação a Teresa. Não, sobre essa questão, Teresa, é uma coisa assim que eu acho que tem muito a se pensar ainda. Eu fico pensando se, porque não é uma questão de gênero, né? É uma questão de gozos, né? E eu acho que tem alguma coisa sendo produzida no sentido, eu não sei se vai contra, né? Eu acho que pelo contrário, eu acho que consiste isso que desde os três ensaios Freud, né, está dizendo. Freud fala de uma bissexualidade e as coisas foram se acrescentando a essas outras formas, né? Mas, Em busca desculpe, de uma representação. mas ele fala de bissexualidade no sentido de que não é uma nem outra. Em outra, Não é exatamente. as duas juntas Então, fazendo um. né, abre de uma tal forma e você vê que vão E LGBTQI e e contando, vão sem e dúvida. letras É. vão se acrescentando na tentativa, De talvez, de exato, É. isso. Agora eu queria passar a Mas palavra à eu Sandra acho que antes de só dá encerrarmos, junho que disso, já você está entendendo? Só Tá. testemunho. Mas é uma coisa a se pensar, interessante. É. Obrigada, obrigada, Sandra. obrigada. Eu ia falar nessa mesma linha que a Teresa trouxe, a questão dessa questão que a Sandra trouxe inicialmente, a questão da feminização. Sim. é, é, eu escutei isso um pouco como uma coisa comportamental e não, na verdade, relativa ao gozo, né? E eu acho que tem a ver com essa questão que a Teresa trouxe dessa questão do Lacan, de uma deturpação, inclusive, do entendimento de Lacan do que é o gozo, porque o gozo é impossível, né? A feminização não há nada a ver com o feminino, o gozo do feminino, que é um gozo outro, um gozo, Nada a ver, um mas é gozo uma super, tentativa. é Todos uma esses tentativa de dar posicionamentos, consistência. todas essas reivindicações por seus modos de gozo, elas têm uma sustentação política e social. Isso, exatamente. Então, isso se cruza na discussão contemporânea, É uma né? tentativa de dar uma consistência ao que não tem Ao que consistência, não tem Isso, consistência. isso. É. né? Agora, Porque o Lacan, justamente nesse seminário, ele sai da linha do simbólico e da contingência do falo para a questão pulsional e Isso. metonímica do isso, gozo também. isso, Então, isso. muda completamente a obra dele, a maneira de escutar, a E maneira a de outra ir. leitura, É permite uma outra outra leitura. leitura. É outra É. leitura. Então, Agora, eu acho essa vocês foram brilhantes, porque trouxeram isso de uma maneira que se tornou palatável, até de poder falar isso, porque ele é tão difícil que a gente não consegue transformar, às vezes, em pergunta, em palavra. E eu acho que a Milô também trouxe, eu estava lá Muita também, contribuição, é. uma contribuição brilhante. Eu vi que, inclusive, pessoas lá tiveram um pouco de dificuldade, às vezes, de entender o que é esse gozo outro, que é uma coisa que ela levou muito para o lado. O místico não é o gozo feminino, eu acho. Uhum. Gozo místico. É outra coisa também. Ela deixou muitos caminhos abertos em Muitos relação à caminhos mística. Eu até abertos. pensei em você, Tereza, na hora que estava ouvindo. De tanto que ela se dedicou, mas Lacan deu um corte, sabe? Quando ela ficou estudando isso direto, Isso, não é, Lacan Sandra? disse, deixa isso de lado. Basta, chega das Chega místicas. desse gozo místico, porque o gozo feminino é diferente disso. É o É, furo. Falta um significante no campo do outro, que é o A que muda completamente do sentido do azinho no simbólico, né? Porque é uma questão da impossibilidade mesmo. Fala, é.
Eu queria só, quando você falou, eu queria ver se eu consigo aprender o que você trouxe, porque tem a questão do gozo místico, mas é muito interessante, porque em alguns textos que eu visitei, o Lacan dizem, inclusive, o próprio Dunker diz isso, que o Lacan se aproxima do gozo místico para abordar esse outro gozo. Isso. Vai Isso. as místicas pela seguinte razão, Sandra, porque eram mulheres que se recusavam a posição, a estarem, né, como filhas, né, aí em relação ao patriarcado, ou esposas. Elas se colocavam numa outra posição, elas não queriam estar como mães, nem como filhas, né, ali submetidas ao pai, e nem ao marido ou à A maternidade. questão da Santa Teresa d'Ávila em relação à Justo, religião. Isso que é Santa justo. Teresa. Três místicas, e dizem que o Lacan foi muito feliz nisso, de pegar essas três referências. Eu não vou me lembrar aqui do nome delas, mas uma era não sei o que de Siena, desculpa falar assim, mas é que foi tanta informação, eu não Uma guardei os coisa. nomes. O outro é um nome alemão, eu acho, mais nórdico. E ele diz assim, ele é muito feliz para dizer, eram mulheres, inclusive, elas diziam, não quero isso, não é isso, elas queriam ficar ali, e é muito bonito isso que ele diz assim, elas tentam acessar o místico aqui, não tem nada a ver com algo do terreno místico, como a gente Sim. está acostumado a aprender. A direção que elas iam era do poético, era da poesia. Isso. Eu acho que tem a ver mais com a questão do outro gozo, que elas acessavam pela via poética, pela via. Ele traz isso. Eu posso até Tanto depois que, dar. tanto que o Miller, quando escolhe a figura de Bernini, a estátua de Bernini para colocar lá, o que ele valoriza é a questão do poder marcar o êxtase no mármore frio. Ou E que seja, é a coisa questão interessante. artística. Teresa, Não é uma representação da Santa Teresa ali no não, mas místico. olha só, Teresa, ela conta isso, que inclusive eu não sabia desse detalhe, que na hora que o anjo lança o dardo ao coração que atravessa Teresa, essa ponta do dardo tinha chamas. Sim, Então, sim, sim. aquilo Ela queimava por conta dentro. isso, o E ela corpo conta, exato. e ela A conta nas Teresa Ávila palavras dela, conta isso. é um gozo sexual e espiritual também. O que a Isso. palavra em alemão é o Gelassenheit. Ah, Gelassenheit, que é serenidade ou deixa ser. É uma é, sensação de morte, de, quase morte. de fusão com o É, universo, é. de ficar Le sem Petit céu, Maire, Le sem De Petit céu. Maire. elevação, elevação. Sem céu e sem telhado, sem teto. Ela dá um exemplo Porque bem tende ao infinito, a expressivo. um gozo Então, infinito, sem infinito. barra, né? É diferente Olha, Ah, do gozo é. suplementar É. feminino. mística, Agora, ela, Miô, pegou a questão da quietude. Ela pegou uma trilha própria depois de Lacan. Fala, É. Isso. Shirley. não, Porque, eram as por, místicas renanas. As três Renanas. pegou. Catarina de Siena, a Teresa d'Ávila e a Hildegard von Bingen. Eram as três que ele pega para representar esse outro gozo. Mas eu, ele eu Não, mas fiquei pensando, Tereza, só e um essa minuto, vamos ouvir o José Marcos. o José, ótimo. Lacan, ele se refere também aos homens em relação ao gozo místico, São Juan de la Cruz, Ângelo Silésio, no isso. Seminário 20. Não é uma questão Isso. apenas, não é uma exclusividade das mulheres do gozo místico, não é uma questão de Não, gênero. é, Não, Não tem a ver não. com mas é É do uma sexo feminino. possibilidade para todos. É do feminino. tanto É para o do É, homem quanto feminino. para a mulher. é. É outro Que gozo. pode estar no lado feminino Agora, também, o essa homem. É. tentativa de colocar um significante que signifique a questão da sexualidade, eu fico pensando se não é uma tentativa de sintomatizar, né? De Talvez. tornar-se, de fazer um sintoma com isso. Não, e não suportar a castração. É. Pois é, exatamente. Pois é, nessa linha, já estão quase conseguindo. É nessa linha que Sempre caminham consegue. as coisas. Nós Isso. temos que ouvir essa manifestação, né? Exato. Isso, isso. Exato. E,
E ficar de ouvido em pé para o que vem no resto disso, E porque sim, nós podemos apostar que é impossível. Então, É é mais uma justo. tentativa, é É. mais uma tentativa de fazer o sintoma e a gente ficar esperando o que vem de rebote, né? Exatamente. isso. Agora, eu vou perguntar à Shirley se ela quer acrescentar algo, porque já está na nossa hora. Eu acho agradabilíssimo ter Brilhante, vocês brilhante. como interlocutores, todos, estarem todos aqui. É uma alegria para nós, Shirley e eu, mas está se fazendo já tarde, não é? E vamos concluindo por aqui. Shirley, Nada, eu queria agradecer a Sandra, todo mundo, né, a escuta, as participações. Obrigada, Tereza, Venha né? sempre, venha sempre, você precisa vir mais, realmente. venha Bom, foi muito sempre, bom. igual a Criana. Acreana, eu amo o Maranhão, mas vai ser A do lado. Criana, venha sempre. Faz falta a sua contribuição. Muito Parabéns obrigada. para você. Foi Gente, ótimo. ótima noite para todos vocês. Muito obrigada e até o próximo encontro. Até. Tchau, Obrigada, tchau. tchau.